Eu nunca pensei que eu poderia deixar minha mãe e minha família num momento muito complicado, que foi a perca do meu padrasto pra ela, assim. E só que mesmo assim, no mesmo dia eu tive que falar pra ela que não ia poder estar mais com ela. Então, começou quando eu tinha 7 anos de idade, né? Meu irmão, ele fez crisma, era Dom Décio ainda, né? E eu não sei, né? Dizem, né? Eu não sei. Mas todo mundo fala que aconteceu isso, eu não lembro. E que eu saí do banco e fui falar com o bispo, né? Que queria ser padre. Na missa, né? Aí o Dom Décio olhou pra mim e riu, né? Falou assim, tá bom, né? Só que depois o negócio ficou sério, né? Porque ele conversou com a minha mãe, foi o padre foi me acompanhando. E isso até os 15 anos eu queria. Com 15 anos, antes de começar um relacionamento, namoro também, entrei na Diocese de Santo André, né? E aí fazer o acompanhamento vocacional. Só que sabe quando você vai, assim, você não sabe o que é certeza? Até que chegou a época que era pra entrar e a contraproposta foi o exército, né? Acabei procurando servir no exército, né? Só que aí, depois de um tempo que eu tava no exército, a minha mãe teve câncer, né? Nem acreditava mais que Deus existia, né? Pra mim já tava assim, meio sem sentido. De tudo que eu vi, de tudo que eu passei, né? Minha mãe, ela tava já perto de fazer a cirurgia, né? Já tava muito centrada. E eu tava já pensando em sair, né? Porque eu vi que ela precisava de ajuda, né? Porque eu tenho outros irmãos que são casados, tem outra vida e não dava pra, né? Eu era o filho caçula e ela morava sozinha. E ela me chamou pra ir numa missa, né? Por incrível que pareça, na Nossa Senhora de Fátima. E era a imagem peregrina de Portugal mesmo, né? E aí, o padre que conhecia a gente deu a oportunidade de eu e ela poder beijar o pai da imagem, né? Só que a gente beijou, né? Só que eu não sabia o que ela tinha pedido, né? E ela tinha pedido que não tivesse... Que Nossa Senhora pudesse curar o câncer dela, né? Que ela iria fazer a cirurgia daqui a um mês. E no meio desse mês ela fez o exame. E o médico assustou e falou que não tinha mais nada. E por causa disso que eu parei pra pensar, né? Não, peraí. Deus existe. Se no meio de tanta desgraça que acontece no mundo e do que aconteceu na minha vida, eu percebi que tinha um chamado, né? Mas mesmo assim, eu fiquei em dúvida ainda, né? Assim, não vou continuar minha vida aqui normal. E aí minha mãe veio morar aqui, do outro lado da Balsa, que é próximo da milícia, no bairro que ela morava, que era Taquacetuba, era o padre Maximiliano, né? Missionário. E hoje o padre Rain, que era missionário ainda, né? Que ia fazer celebração lá. Só que numa das homilias do padre Maximiliano me chamou a atenção algumas coisas, né? Que fez indagação da minha vida. E eu pensei muito em relação a isso, né? Será? O padre Rain missionário tinha me convidado a... Você não quer fazer uma experiência, né? Mas vamos lá conhecer a milícia, passar uma semana com a gente, né? Só que depois disso meu padrasto teve um infarto. Um dia antes de eu viajar para Dourados, onde estava o padre Mosquelli e o padre Toninho, que são missionários. E aí no enterro ele perguntou, né, no final, e aí, você vai? Você vai, né, deixar agora a sua família assim? Eu pensei assim, olha, se for para deixar, como Jesus Cristo pede, né, deixar aí a sua família e ganhar a outra, eu fui, mesmo deixando minha mãe sofrendo ali naquela situação. Esse foi o momento de fato que eu vi que eu tinha vocação, porque eu nunca pensei que eu poderia deixar minha mãe e minha família num momento muito complicado, que foi a perca do meu padrasto pra ela, assim, que me marcou muito isso, porque eu que tive que avisar ela, né? Isso eu não esqueço quando a reação que ela teve mexeu muito comigo. E só que mesmo assim, no mesmo dia eu tive que falar pra ela que não ia poder estar mais com ela. E não me arrependo, porque hoje ela viu que ela precisava, se eu ficasse, talvez ela não teria superado como ela superou. Um ano que eu tava no instituto, foi eu e o missionário Luiz Marie para Belém do Pará. E aí, eu e o Marie chegamos em breve, estava lá da milícia, com a bandeira, jovens, num grupo reduzido, mas estava lá. E foi muito legal, porque a gente não foi lá fazer uma missão, mas sim falar da milícia. Só que a gente acabou visitando as casas das pessoas de moto mesmo lá, porque lá só tinha moto. E aí foi conhecendo a realidade, né? Das favelas, do tráfico. E aí eu fui partindo também a minha experiência que eu tive antes, né? Quando era militar, próximo de lá. E no meio disso eu percebi também não, né? Achando que Deus... acho que Deus já não existe, né? Porque vivi tantas situações de morte, risco, né? Ver algumas coisas. Muito descaso, né? Humano, né? O humano ser descartável. É uma coisa que nunca imaginei aqui morando em São Paulo, mas eu vi lá. Como eu chorei muito lá em Breves, que a gente estava fazendo um programa de TV, pra TV Nazaré, tava eu e Marie. E nesse momento foi engraçado que a gente fez o programa lá de fora da igreja. E chegou a procissão que era da padroeira da Santa Santana.
E tinha gente, né, de conversando com eles, que veio de mais de 100 quilômetros, eles vieram o dia antes andando, né? E eles chegavam, choravam mesmo, choravam muito por causa da fé. Não tinha nada. Mas mexeu tanto comigo e com o Luiz, que é missionário, a questão disso, né? Você sentir Deus. Há muito tempo a gente não tinha esse sentimento de sentir Deus ali presença. Porque de fato as pessoas exalavam isso. Sofria. Mas ele era muito feliz, era impressionante. Era muito feliz. Se eu hoje sou militar, ajudo a sociedade de outra forma. Mas eu acho que não é mais esse meu papel, e sim como um religioso, né? Ajudar a pessoa como forma que é o mais principal, não é tanto físico e sim espiritual. Se ela não tiver isso, ela pode ter qualquer coisa também, uma pessoa rica ou pobre, mas ela não vai ter nada. É muito gratificante isso. Por isso que hoje eu não me arrependo de nada da minha escolha. Às vezes deixar na minha família sofrendo, lá naquela época, né? Mas me conforta muito, que até meu pai, sendo evangélico, ele fala que eu fiz o caminho escolhido de Deus, né? Que ele vai sempre apoiar. Então eu costumo dizer, né? Quando as pessoas me perguntam, você tem vocação? Olha, sinceramente, eu só vou saber isso quando morrer. Mesma coisa, quando você é casado, você nunca vai ter plena certeza que você tem vocação de ser casado. Porque você sempre vai ter aquela dúvida, você sempre vai ter aquela incerteza, vai vir as dificuldades. E a mesma coisa também de um padre ou religioso. Mas você só supera isso desde o momento que você tem Deus como centralidade. E Nossa Senhora te apoiando pela mão. Né? Compartilhe, dá seu like. Compartilhe para aquelas pessoas que você conhece, que tem uma história parecida de vida. Ou aquela pessoa, opa, mexeu comigo, ó. Toma, que legal isso aqui, irmão, tia, sobrinho, a família inteira. Procura conhecer também a história de outras histórias também que tem no Facebook da Missa Imaculada, no site. Meu nome é João Paulo e essa é a minha história de fé.